Pronto, já estamos gravando aqui. E aí, para nós começarmos, vamos começar com uma oração, amém? Nós temos nosso tempo de louvor. Aline, você pode orar para nós iniciarmos? Posso. Amém. Quem puder pôr o vídeo, fica melhor até na gravação, viu, queridos? Mas se vocês puderem aí, estarem com a câmera, aí fica mais pessoal, né? Glória a Deus. Aline, pode orar, então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Amém, Deus. por termos a oportunidade de ser chamados de teu povo, Pai. Amém, Jesus. Nós somos muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao nosso meio. Nós somos muito gratos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Aleluia, obrigado, Senhor. Queremos, Senhor, te louvar por tudo, Pai, por cada segundo da nossa vida. Amém, Por Jesus. tudo que tem acontecido, até pelas coisas que nós ainda não entendemos, Senhor. Deus. Mas nós sabemos que o Senhor já está lá, Pai. Amém. Quero te agradecer, Senhor, e te louvar. Quero colocar, Senhor, esse culto nas tuas mãos. Quero pedir, Pai, que o Senhor venha se manifestar poderosamente, Senhor. O Senhor venha usar a vida do Fernando, Pai, com poder e ousadia, Amém, Senhor. Jesus. Quero declarar os nossos corações abertos, Senhor, para que a tua palavra frutifique em nós, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Sim, Amém. Deus. Aleluia, amém, Jesus. Amém. Amém. Vou colocar então o louvor aqui, queridos. Aí os irmãos podem. A minha esposa vai entrar também só com a fotinho, pelo jeito. Deixa eu ligar aqui então. Vamos pôr o nosso amado Davi Sasser aqui para ministrar. Tu és o Deus que jamais falhou. Amém. Tu és o Deus que não pode mentir. Viste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, Maria. sempre atentos, permanecem em mim. Pode ficar no sofá, se E quiser, os tá? teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és
posso enfrentar o rigor. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Diga a ele, Deus da aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir a palavra, Senhor. Podem passar os dias, podem passar os anos. Confia, meu amado. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as palavras que Deus disse se cumpriram. E assim será na tua vida, meu querido. Mas quem sabe você não está vendo. Na verdade você não precisa ver. O que você precisa é crer, porque Ele fará. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o teu coração. Ele está forjando o teu caráter, para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor. Oh, saia do lugar que limita a tua visão. Olhe para o céu, levante as suas mãos e cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Fê, tá no mudo seu microfone, tá? Sério, seja bem-vindo, querido. A paz. Tudo bom? Tudo. Que bom ter você aqui. Oi, Fabi. Que bênção. Fabi só sendo mexida aí pelos louvores, né? Que bênção. Amém. Minha sogra tá ali, a Marina. Oi. Tá se acabando aqui também, gente. Ô, Camila, aí sim. Amém. Glória a Deus. Então, gente, hoje quem vai ministrar a palavra é o nosso mestre Fernando. Amém?
Você tem o dom da palavra, o dom de mestre, eu creio, e nós hoje vamos desfrutar aí da unção de Deus sobre a sua vida, amém? Então, Amém. vou passar aqui para ele agora, deixar o Fernando ministrar aqui para nós a palavra de Deus, amém? Vai lá, meu irmão. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo meio com cara de sono aí e tal. Por isso que por isso que ninguém queria abrir a câmera lá. Todo mundo É um misto. Ainda bem que o meu celular tá longe, que além da cara de sono, ainda tá com o olho inchado de chorar, né? Que tem um humor que realmente ele mexe com a gente, né? Então, muito feliz, muito bom isso, né? Eu acho que o quebrantamento, né? Ele faz parte dos processos que o Senhor coloca na nossa vida, né? Eu lembro que teve uma época que eu começava o tecladinho na música lá, eu já começava a chorar. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô virando uma manteiga derretida, né? E aí até no filme do Rambo eu chorava. Eu falei, não, eu tô com algum problema, não pode ser, né? Mas isso faz parte de um processo do Senhor, né? Então, se acostumem, já peço perdão, porque vocês vão me ver chorando várias vezes. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Fernando, conhecido vulgarmente aí como marido da Aline, né? Então, para quem não me conhece, então as pessoas acabam... Tem que mudar essa, vamos dizer, essa figura aí, né? Só ser o marido da Aline não dá certo. Não, mas é a questão do tempo, né, Ale? A gente, como ela tá mais presente do que eu, né? Acaba todo mundo falando, Aline, né? E aí eu, que tô ali meio escondidinho, às vezes eu participo, alguém vê Fernando, quem é o Fernando? Né? A pessoa fala, não, o Fernando é o marido da Aline, né? Então, mas, amém, recebo, tá, Ale? Vamos mudar isso aí com o tempo. É o filho, é o sacerdote do lar, o suporte para a família. Irmãos, eu tive uma conversa com a Lê a semana passada, a gente bateu um papo, sempre muito bom conversar com a Lê, né? E eu falei, Lê, poxa, às vezes eu sinto falta de coisas tão simples, né? A gente vê, eu acabo ouvindo bastante mensagens, bastante ministrações na internet, né? E eu vejo as pessoas falando, às vezes, de forma tão profunda, né? E assim, é tão bom, né? Eu acho que é tão positivo isso, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo das coisas tão básicas, né? E aí eu tinha comentado isso com ele a semana passada e ele me convidou essa semana para ministrar. Eu falei, que bom, eu vou voltar, vou falar então, já que eu tinha falado com ele de coisa básica, eu vou ministrar uma coisa básica, né? Básica nos conceitos do amor de Cristo, né? Daquilo que o Senhor tem para nós, né? Mas tão difícil de fazer no nosso dia a dia, né? Mas vamos lá, irmãos, vamos falar um pouquinho. Quero falar um pouquinho sobre gratidão, né? É algo tão importante a gente falar sobre gratidão, né? Porque a gratidão tem coisas que nós temos que olhar como o corpo de Cristo, né? Como um todo. Mas a gratidão não depende do todo, né? A gratidão depende de cada um de nós, né? Então, para que as coisas aconteçam, para que a gratidão ela flua de nós, é muito importante que nós estejamos com o coração abertos para isso, tá? Eu até brinquei com o Ale na sexta-feira, na semana passada, quando eu conversei com ele, no final de semana passada, porque eu falei assim, né? Ale, é tão bom, né? Quando a gente... O Ale teve a oportunidade de vir aqui na minha casa, e, irmãos, eu estou morando numa casa que é um presente de Deus. Assim, eu não... nem nos nossos melhores sonhos a gente pensaria em ter uma casa como essa. E ele é presente de Deus pelo seguinte, irmãos. Eu não conseguiria pagar uma casa dessa. E aí, essa semana, dia 30, já cai a quinta prestação da casa, né? Glória a Deus. Isso é muito bom, irmãos. É ótimo a gente ver milagres que acontecem assim, né? Mas os pequenos milagres do nosso dia a dia? Onde ficam, né? E as pequenas coisas que a gente tem no nosso dia? Aquelas pequenas coisas ali, eu tô com uma vontade de comer eu até brinquei quando eu tô com uma vontade de comer um chocolate, aí passa alguém e fala assim, porque eu sou de valsa, eu lembrei de você, tá aqui no sonho de valsa, você agradece, beleza, como se nada tivesse acontecido, né? E a gente não linka, não faz o linkzinho, né? Para quem gosta de Excel, vai lá, edit, link, send source. Não é
não é isso, né? A gente acaba passando desapercebido, né? E eu vou além disso, né? E os livramentos que o Senhor nos dá no nosso dia a dia, que a gente nem vê, que a gente nem passa desapercebido ali, os anjos do Senhor estão ali segurando as coisas para não acontecerem, e aí a gente acaba passando totalmente desapercebido, né, irmãos? Então, por isso que eu falo que a gratidão, ela é um ato isolado, né? Eu vou falar para vocês de gratidão aqui, irmão, entendam com amor e carinho. Eu vou falar o que o Senhor, vou falar a parte teórica daquilo que o Senhor fala para a gente. Porém, contudo, todavia, entretanto, no dia a dia é complicado fazer isso, irmãos. A gente ser grato todo o tempo, até nas coisas ruins, né? Quando o bicho pega, quando alguém te prejudica, você fala, não, glória a Deus, Senhor. Deixa ele lá, que vai dar tudo certo na vida dele. E, embora ele tenha tentado contra mim, eu vou manter aqui grato ao Senhor. Bom, de verdade, no dia a dia é bem complicado a gente fazer isso. Porém, irmãos, eu posso falar porque aconteceu isso comigo, né? Eu era alguém explosivo, né? Então, tomava aquela fechada no trânsito, baixava o vidro, punha o braço para fora, metade do corpo para fora, xingava o irmão, né? Só lembrando que eu não vim de uma família cristã, né? Eu fui convertido aí durante a minha vida, né? Até o momento que eu não xinguei mais os irmãos. E aí, às vezes, o pessoal andava comigo e falava assim, nossa, agora vai, hein? Agora vai. E não ia, né? Por quê? Porque teve uma transformação, né? Lógico, irmãos, vem aquela vontade e você para, olha para a cruz, olha para a família e fala, vai com Deus, amado. Mas é isso que acontece. E aqui eu vou começar falando com vocês, irmãos, vou falar uma passagenzinha só para elucidar isso que eu falei para vocês, tá? Pegando minha Bíblia. Olha só, irmãos, isso aqui está lá em Mateus 3:11. Fernando, o que tem a ver João Batista com gratidão? Ele falava o seguinte: e eu, em verdade, vos digo, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Legal, Fernando, você está falando de gratidão, isso aí tem a ver com gratidão. João Batista ali, né, no caminho, batizando o pessoal no rio. E o que tem a ver com gratidão isso? Irmãos, João Batista já sabia que ele não seria o Messias. João Batista sabia disso, né? E ele, com muita gratidão, fazia isso com água que era o que cabia para ele, né? Mas ele sabia que aquele que viesse depois dele poderia batizar com fogo e com o Espírito Santo, tá? E ele entendeu o processo da gratidão. Por quê? Porque em momento nenhum ele desistiu. Ele estava ali. E ele foi digno de batizar Jesus, né? Então, ele em nenhum momento, ele sempre foi grato por aquilo que tinha, né? Aquilo que tinha sido dado a ele, ele foi grato e ele cumpriu até o final, tá? Então, a gratidão, irmãos, às vezes a gente vê, eu trabalho no ramo, numa indústria automobilística, na parte corporativa, né? Na parte administrativa. E é tão comum as pessoas falando assim, nossa, mas, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e outra pessoa foi promovida, eu fiz isso, aquilo outro, outra pessoa recebeu um aumento. Irmãos, também me entendam com amor e carinho, não é que nós não devemos pedir aquilo que é do nosso direito, né? Mas a gente tem que entender que se em algum momento a gente não foi o escolhido, tem algum motivo, né? As lideranças, elas são levantadas por Deus, tá? Então, assim, às vezes não aconteceu, mas vai acontecer. Ou então pode ser no meu caso que eu não quero, então não quero mais, né? Eu já tive também uma parte, não vou falar muito sobre, vou falar bastante sobre minha vida, que é a vida que eu não exponho ninguém e falo que aconteceu comigo. Por muito tempo eu quis, mas eu quis de forma errada. Eu quis pelo poder, não quis porque eu queria mudar algo na vida de alguém, né? E aí, lógico, né? Nos processos de crise, não aconteceu, claro, graças a Deus, né? Talvez eu seria um péssimo chefe, né? Até o momento que eu cheguei e falei, gente, eu não quero mais, obrigado, agradeço, tá?
Enfim, agora sim eu vou para a parte do texto aqui, pessoal. Filipenses 4, 11, 13, de 11 a 13. Deixa eu pegar aqui na minha bibliazinha. Filipenses 4, de 11 a 13. Só contextualizar para vocês aqui, tá, irmão? Então, essa aqui é uma carta que Paulo enviou para os irmãos de Filipos, né? Lógico, tem um contexto inteiro da carta, mas eu só quero falar dessa parte aqui, né? Onde ele agradece a igreja de Filipos pelos dons que eles receberam, tá? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e também sei estar na abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tá? Irmãos, de verdade, Paulo não está aqui escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, assim, irmãos, olha só, eu sei tanto ser coitadinho como sei. Não, irmãos. Esqueci de contextualizar uma coisa muito importante. Irmãos, Paulo, discípulo de Jesus, não andou com Jesus. Ele foi convertido depois que Jesus já tinha ido, né? Então ele era Saulo, aquele cara explosivo que caçava cristãos e matava isso, aquilo, né? No apedrejamento de Estevão, jogaram as roupas de Estevão a pés de Saulo e aquele cara que, meu, não vacila na minha não, porque ainda mais sendo cristão, né? E aí, num determinado momento, ele ficou sério. Né? Jesus falou que ele ia ter uma experiência, ele ficou sério. E aí, depois de algum tempo, restabeleceu a visão e aí ele entendeu o propósito de Jesus na vida dele. Aí deixou de ser Saulo, o matador de cristão, para ser Paulo, o cara mais representativo, talvez depois de Pedro, né? O cara que escreveu praticamente 70% do Novo Testamento. Tá? E aí, por que eu falo isso, irmãos? Vocês já pararam para pensar como a experiência desse cara ela foi sobrenatural? Olha só, irmãos, eu conheço a lei aí desde o começo do ano, né? Que a gente começou a ter contato, começa a andar com ele. Eu sei que ele é um homem de Deus, por tudo que ele faz, por tudo que ele mostra, por tudo que ele fala, pelas convicções, né, que ele né, na história dele e tal, pelo que a gente já conversou, tudo. E é interessante, né, irmãos? Porque, assim, a gente está caminhando juntos, mas, assim, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Fernando, é o seguinte, cara, por que você tá andando com o Alexandre aí, eu vou te encher de porrada e vou te colocar na cadeia. Eu vou falar, opa, então tá na hora de eu largar o Alexandre de lado aí e voltar a andar com o Daniel Júnior, né? Porque aí pelo menos não apanho, né? Irmãos, a convicção de Paulo, quantas vezes Paulo foi Pedro? Oh, quantas vezes Paulo foi Pedro não, né? Quantas vezes ele foi preso, né? Quantas vezes ele apanhou, irmãos? Ele nunca largou a convicção dele. Nunca. Né? Então, imagina o espírito de gratidão que foi gerado por Jesus no coração de Paulo para que ele fizesse todas essas coisas. Irmãos, de verdade, assim, para uma pessoa ter, somente Jesus pode ter gerar uma completa transformação no coração de alguém a ponto do cara mudar tanto a vida dele. Tá? Então, nesse texto aqui, Paulo fala que, irmãos, assim, eu entendi o que Cristo quer para mim. Eu sei que tudo que está acontecendo aqui é passageiro. Mas eu vou desfrutar de tudo que Jesus colocou para mim lá na eternidade. Eu já comi bem, já comi em mesas fartas. Eu já dividi pão, né? Eu já dormi em lugares muito reconfortantes. Eu já dormi em prisão. Eu já tive com a alta sociedade. Agora
eu estou indo caçar, estou indo buscar aqueles que querem Jesus de maneira mais verdadeira, não importando classe social, né? Então, é exatamente isso que Paulo fala nesses 3 versículos, tá? É sobre a gratidão e o entendimento que em todos os lugares que ele é colocado por Cristo, ele está satisfeito. Cristo, tá bom. Você vai me colocar hoje para eu comer no fogo de chão? Fechou. Você vai me colocar hoje para comer um PFzinho aqui do lado da casa do Fernando? Tamo junto também. Só tem um miojo? Tá bom também. Eu sei que o senhor tem o melhor para mim. Então, nesse contexto aqui, irmãos, que Paulo fala sobre a satisfação e a gratidão de estar aonde estar, né? É claro, irmãos, quando Paulo escreveu isso, ele devia estar extremamente motivado e inspirado para escrever isso, uma vez que ele não estava escrevendo nada daquilo que não estava no coração verdadeiro dele. Tá? Então, ele sabia que ele era muito amado por Cristo. Ele tinha certeza disso. Né? Então, a gente só consegue ter esse entendimento quando a gente tem certeza que é amado. Tá? E aí, irmãos, eu vou falar um pouquinho do que gera, né, esse sentimento de gratidão, de ingratidão, para que a gente possa entender um pouco mais profundamente isso que eu estou falando, né? Então, quando a gente não tem aquela convicção que nós somos amados, né, a gente tem uma tendência em colocar Deus em xeque, né? Deus na posição. Fala, Deus, mas se você me ama tanto, por que você faz isso? Por que você fez isso? Né? Deus, se você me ama tanto, por que você me deu essa situação na qual eu estou passando? Né? Irmãos, eu vou usar um exemplo de uma pessoa, a gente está no nosso grupo, tal, o Evandro e a Karine, a Karine está grávida de 8 meses, a mãe dela está muito doente, né? Então, se a gente não tem essa convicção no nosso coração que o Senhor é por nós, nessa hora, e assim, conversando com o Evandro e a Karine, eu não tenho dúvidas nenhuma que eles sabem dos processos naturais de Deus, né? Mas quando a gente não tem essa convicção, a gente fala, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu, por exemplo, irmãos, eu fui curado de um câncer, né? Isso muitos anos atrás. Mas naquele momento, muitas pessoas poderiam olhar e eu não era convertido naquele momento. Né? Muitas pessoas poderiam olhar e falar assim, sabe por que está acontecendo isso com o Fernando? Porque ele não conhece Jesus. E às vezes, irmãos, a minha doença foi o motivo pelo qual eu me converti. Não que eu tenha me convertido por conta da doença, mas houve um quebrantamento naquele momento do meu coração, no qual eu me denominava à toa, né? Eu não falo ateu porque é à toa, né? Porque o cara que não acredita em Deus é à toa. Eu não tenho mais nada para pensar, né? E aí o Senhor colocou ali na minha vida, ela começou a ministrar no meu coração, e aí aconteceram coisas, não vou falar isso aí, pessoal, porque isso aqui é para outra pregação, tá? Eu já vou usando essas coisas para preparar outra pregação. Mas naquele momento eu poderia ter falado assim, Deus, cara, você não gosta de mim, porque se você gostasse de mim de verdade, você não tinha me dado um câncer. E eu lembro que a primeira vez que eu falei alguma... Gente, por isso que eu falo que eu sou à toa, né? Agora eu começo a lembrar as coisas, eu dou risada. A primeira vez que eu falei um versículo bíblico, foi tudo posso naquele que me fortalece, né? Tinha um imã na geladeira na casa da minha mãe, eu via muito no para-choque de caminhão e não entendia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Até o dia que eu fui fazer uma transfusão de plaqueta, que eu estava com uma hemorragia no nariz, não parava de sangrar. Irmãos, a hora que o menino sacou a agulha, que era mais ou menos do tamanho de uma bique, para colocar no meu braço, eu olhei e falei, tudo posso naquele que me fortalece, porque senão... Mas a gratidão daquilo que Deus tem por nós, né? A gente não pode colocar Deus em xeque pelas situações que acontecem conosco. A gente tem que entender que Ele tem um propósito para isso. Por mais difícil que seja a situação,
a gente tem que descansar nele e entender que se nós estamos passando por aquilo, se nós estamos passando por algo que não é a nossa vontade, a gente tem que entender que a vontade do Senhor é maior que a nossa. Então, nesse momento, irmãos, e aí por que eu estou falando isso? Porque no dia da crise é o dia que a gente mais precisa de Deus. No dia da dificuldade é o dia que a gente mais precisa de Deus. No dia da dificuldade é o dia que a gente tem que parar e falar, então, Deus, ó, é o seguinte, cara, eu não estou conseguindo não estou dando conta não. Tem como você dar um suporte aí, um help, uma ajuda? Agora, irmãos, se eu não tiver o sentimento que eu sou amado, se eu não sei, ou aliás, se eu não entendo que ele tem os melhores planos para mim, nesse momento, ao invés de pedir ajuda dele, eu coloco ele em xeque e falo, e aí, cara, você não gosta de mim, não? Né? Você está se distanciando de Deus ao invés de estar mais próximo de Deus. Né? Então, isso, irmãos, é uma ferramenta, né, para que a gratidão se torne abundante em nosso coração. Né? Entender que, ainda que eu esteja num dia difícil, o Senhor está comigo e é Ele que vai me dar a melhor solução ou a melhor situação. A gratidão, irmãos, ela tem a ver também com quando a gente tem aquele sentimento de dívida, sabe? Quando alguém faz uma coisa para você, você fala assim, meu, a pessoa foi tão boa comigo, né? E seria tão bom se eu pudesse retribuir isso a ela, né? Mas não, pessoal, me entenda de verdade com amor e carinho, né? Não no sentido de barganha, né? Ah, Lê, hoje eu te pago o almoço, mas eu já estou na expectativa que você me pague o almoço da próxima semana, né? Então, isso não pode acontecer, isso, tá, irmãos? A gente tem esse sentimento da dívida, mas não que você faça isso esperando isso, né? Mas é algo genuíno, né? Algo que de quem faz mesmo com coração, né? Faz independente de quem quer que seja, né? Eu lembro que numa parte da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, não vou lembrar exatamente o tempo, a Aline às vezes andava pelo bairro onde a gente morava, ia comprar um negócio, às vezes estava de carro e tal, e aí ela acabava vendo senhoras assim, e ela parava o carro, e a senhora, mora ali, tá, entra aí que eu vou te levar. Né? Ah, eu posso ajudar você a carregar a sacola e tal, né? E assim, irmãos, a gente faz isso porque faz, né? Eu fui comprar um tempo atrás um negócio no 99, o rapaz estava com um pacote de macarrão, estava com 2 pacotes de molho, um pacotinho de salsicha, e eles tinham uma filha pequena, né? E a menina estava com um pacote de bolacha na mão. E aí, a hora de pagar, eles fizeram a conta lá, olharam para o menino e falaram, olha, não vai dar para comprar bolacha, né? Irmãos, me cortou o coração. Me cortou o coração. Aí eu falei, não, pode pegar bolacha, pode pegar mais uma bala ali. Aí o rapaz olhou para mim e falou, mas eu não consigo pagar. Eu falei, não tem problema não, pode ficar tranquilo. Fica sossegado. Hoje eu estou fazendo por você, amanhã você vai fazer por alguém. Né? E assim, irmãos, Deus vai me amar mais por isso? De verdade? Não, Ele vai me amar do mesmo jeito. O amor dele por mim é incondicional. Né? Antes de eu existir, antes de eu ser concebido, Ele já sabia, ó, no dia 19 de maio de 1975 vai nascer um menino chamado Fernando Iaró. Você deve ser meio Zé Ruela, mas meu filho, gosto dele. Né? E quando você tem esse espírito de gratidão, você faz, irmãos, sem olhar. Tem uma irmãzinha nossa aqui, não é, olha, que as pessoas batem na porta da casa dela pedindo ajuda? Pois a gente não menciona o nome, né? Mas tá aí, o marido dela tá aí, tudo, né? Ah, que legal, que legal. Então, tá bom, tem uma irmãzinha, o marido dela tá aqui, tá bom, fechou. Né? Irmãos, a gente faz isso por gratidão, irmãos. Por se colocar no lugar da pessoa. Altas histórias, né, Fê? Das pessoas que batem na porta dela, muito legal. E Ale, assim, é feito por quê? Porque a gente se põe no lugar da pessoa. Esse é o verdadeiro espírito da empatia, que todo mundo fala, a gente tem que ter empatia, tem que isso, tem que ter aquilo. Tá bom, irmãos. Tem que ter empatia. Põe uma pessoa dentro da sua casa, fala para ela tomar um banho que ela não está cheirando bem, dá um prato de comida para ela. Isso é empatia. Pega aquela pessoa que está embaixo da ponte passando necessidade, né? E dá um prato de comida.
né? A gente fala às vezes sobre empatia, né? E eu falo muito isso, irmãos, porque no mundo corporativo, você tem que ter empatia, você tem que olhar para a pessoa e tal. É importante, é lógico que é importante, eu não quebro os processos, não, é importante. Mas na vida, tem coisas muito mais importantes, irmãos. Muito mais importantes do que, por exemplo, algo corporativo, né? Tem um tio da Aline que ele mora na praia, tudo, e ontem eu tava vendo um videozinho que ele grava todo dia e ele falou: bom dia, né? Você que vai reclamar da sua vida hoje, olha o sol que tá. Pensa nas pessoas que estão no hospital e não podem sair do hospital. Pensa das pessoas que estão numa cadeira de rodas e não podem andar, né? Então, esse é o espírito da gratidão, né? Eu fiquei internado há muito tempo, irmãos. Fiquei internado há mais de 80 dias, né, no meu tratamento. E muitas vezes eu tinha acabado de conhecer a Aline, eu conheci ele fazia 6 meses, né? E poxa, eu só pensava em quando eu ia poder sair do hospital para poder andar, dar uma volta, tomar um sorvete, né? Coisas tão básicas que naquele momento eu estava sendo podado, né? Podado em termos, né? Naquele momento eu não sabia como é que ia ficar a minha vida, se eu ia viver, se eu ia morrer, né? Mas, assim, são coisas tão simples, né, irmãos? E assim, dentro do hospital do câncer, eu tava bem pra caramba. E os tiozinhos que nem saíam da cama? E quando você passava, porque eu era um dos poucos que andava ainda dentro do corredor que eu estava, né? Você andava, eu andava, eu ficava numa sala de espera ali e tal. Depois eu voltava para o quarto. Às vezes eu ia num dia, via uma pessoa que não estava tão bem. Na hora que eu voltava, eu via quarto vazio, né? Não sabia se a pessoa tinha tido alta, tinha ido a óbito, né? Mas, irmãos, só depois desse processo, só depois que acabou o meu tratamento, só depois que eu me converti, que eu entendi o que Jesus queria comigo. Se ele falasse para mim, se ele tivesse falado para mim assim: Fernando, é o seguinte, cara, eu quero que você venha caminhar para perto de mim, porque eu sou a salvação. Eu ia falar: amigão, valeu, obrigado, né? Mas depois de todo aquele processo, irmãos, já não sou bonito, né? Eu sou lindo perante Deus, mas assim, sou lá essas coisas. Perdi tudo o cabelo, perdi a barba, perdi o cílio, fiquei sem cor, né? E depois disso eu entendi o que o Senhor queria. Ainda que eu seja muito falho hoje, e você pro resto da vida, mas tentando me aperfeiçoar para ser mais próximo de Cristo, né? Eu entendi naquele momento qual era o processo que ele tinha para mim. Legal, irmãos. Vamos lá. João 11, 42 ao 44. Esse aqui é uma dele. João 11, 42 ao 44. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, tendo as mãos e pés ligados com paios e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, Jesus, ele sabia que ele era amado. Muito, muito. Ele sabia disso. Tá? E é por isso que ele tinha um coração tão grato a Deus. Tá? Irmãos, de verdade, imagina você ter uma multidão olhando e você fala assim: bom, o Lázaro está lá, já faz alguns dias, já não está legal, mas mesmo assim eu vou tirar ele dali de dentro, né? Irmãos, havia todo um ambiente de tristeza ali. Lázaro era muito querido, né? Inclusive por Jesus, né? Lázaro era muito amigo, né? E, irmãos, quando você tem esse espírito de gratidão e esse entendimento, e aí eu falo da gratidão, mas eu preciso falar do entendimento de ser amado, né? Por quê?
Então, quando você sabe que você é amado, você não tem medo da situação que você está passando. Né? Duvido que um filho vai ter um medo de chegar para vocês e expor aquilo que eles estão sentindo. Né? Por quê? Porque eles sabem que o refúgio da casa dele, o refúgio deles são os pais. Ainda que a gente fique bravo com eles, mas a gente vai suportá-los, tá? E foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus aqui, né? Por quê? Porque naquele momento, irmãos, ele, além de trazer Lázaro de volta, mostrar que ele era o Messias, né? Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas pelas pessoas que estavam ali, ele precisava fazer isso. E aí ele trouxe Lázaro de volta, com o sentimento que Deus o amava. Por isso que ele fazia essas coisas, né? Por isso que ele multiplicou peixes, por isso que ele fez coxo andar, por isso que ele fez cego ver, porque ele sabia que ele era amado por Deus, ele sabia do propósito dele, e ele era grato por esse propósito, tá? Irmãos, eu gosto de falar dessas coisas, mas eu gosto de contar um pouquinho de história também, né? Quando eu fiz meu curso de maturidade no Espírito, eu tinha quem me deu esse curso foi uma pessoa que hoje era pastora, ele é pastor da Dina, o pastor Gustavo Paiva, e ele falava, irmão, vocês estão novos na fé, são recém-convertidos, tal, mas assim, isso já aconteceu comigo, né? De ele estar num lugar, ele era um novo convertido e caiu uma pessoa endemoniada e ele, bom, olhar para um lado, olhar para o outro, não tinha nenhum pastor, não tinha nenhum discipulador, não tinha ninguém ali para ajudá-lo. Então ele falou: bom, acho que você é eu mesmo, né? E ele foi lá recém-convertido e orou por essa pessoa. Irmãos, quem me conhece há mais tempo sabe, já orei por pessoas que estavam doentes, elas morreram. E não foi uma, nem duas, nem três, foram mais. Eu falei: olha, acho que o dom da cura não veio para mim, né? Porque eu oro as pessoas morrem, né? Mas é o propósito de Deus. Eu sou grato por aquilo que Deus faz, lógico. Eu já orei por cura aqui dentro da minha casa mesmo. Quantas vezes a gente não orou por cura, né? E eles foram curados. Mas os planos de Deus sempre são maiores que os nossos, né? Ainda que seja muito bom você orar por uma pessoa e ela ser completamente restabelecida, né? Mas às vezes não vai acontecer, irmãos. Né? Então, seja grato por aquilo que Deus te deu. Seja grato por aquilo pelos dons que Deus tem colocado nas suas vidas. Ainda que vocês não saibam quais são. Mas os dons, eles são potencializados com oração. Estejam em oração. Senhor, me mostra qual é o meu dom. Se você não sabe ainda, né? Se você sabe, irmãos, use-os, coloque-os em prática. Né? Como corpo, tudo tem uma coisa, tudo tem uma função dentro do corpo. Né? O dedinho não é só para bater no canto da cama e quebrar, não, irmãos. Ele está ali por algum motivo. Se você tirar o dedinho, você vai ver como é que, às vezes você fica penso, né? Então, vamos orar pedindo a Deus: Senhor, sou grato por aquilo que eu tenho, mas eu quero que o Senhor me mostre quais são os meus dons, para que a gente possa despertar isso na gente e crescermos como um corpo. Tá? Irmãos, quando eu falei dessa história do Lázaro, né, quando eu contei um pouquinho dessa história de Lázaro, eu não quis contar, né, só pelo fato de Jesus ser amado. Ele sabia que ele era amado. Jesus era Deus na Terra, né? Ele era Deus encarnado. Ele já sabia, né? Mas o que eu quero dizer é que se nós temos essa dúvida, assim como Jesus não tinha, se nós temos essa dúvida, irmãos, olha para a cruz. Olha para a cruz. Por que eu falo olhar para a cruz, irmãos? Porque na cruz, quando a gente olha para a cruz, a gente olha o tamanho do preço que Jesus pagou para a gente estar aqui. A gratidão no nosso coração, ela começa quando a gente olha para a cruz. Quando eu era novo convertido, eu não entendia, mas como assim Jesus morreu por mim? Cara? Por que ele fez isso? O cara não precisava fazer isso. Mas era o propósito de Deus. Era a reconciliação que nós teríamos, né? Então, não tem
nada mais pesado do que o preço da cruz. Então, quando eu falei dessa história do Lázaro, é lógico, Jesus ele tinha essa plena convicção, ele era Deus, mas ainda se nós não temos essa convicção, ou se não temos essa certeza, olha para a cruz, irmãos. Pensa, né, na via dolorosa, pensa quando ele pediu água e deram vinagre, pensa todo, lembre de todas as chicotadas, né, tem um nome lá, gato de 7 caudas, eu não vou lembrar o nome técnico lá, mas os açoites onde Jesus passou, né, que era um pedacinho de chumbo com osso, então cada vez que batiam nas costas deles e puxavam, arrancavam placa de carne, né? Então pense em todas essas coisas, porque na cruz, quando eu olho para a cruz, eu tenho certeza que eu sou amado, tenho certeza que eu sou grato, porque um preço maior que esse para pagar a nossa vida não existe, tá? Quando a gente consegue ter esse sentimento de liberdade do medo, né, de que eu sei quem eu sou em Cristo, eu não tenho mais motivos para ser ingrato, para eu deixar a gratidão de lado. Tá? Olha, eu não sei se minha palavra foi muito curta, mas acho que em 10 minutos eu vou terminar. Tudo bem, eu continuo aqui. Não, tá, amém. Tá no tempo certo, tá bem. Eu não tenho muito. Eu preciso pedir para o Senhor me libertar, para Ele me colocar esse espaço de tempo na cabeça. Mas você tem liberdade, tá? Você tem liberdade. Você, né? Amém. O Senhor falar Amém. com você. Amém? Amém. Mas... E aí, irmãos, até agora eu falei sobre gratidão. E aí, por último, eu quero falar sobre ingratidão. Porque sermos gratos é uma escolha, né? Que vem do nosso coração e ela... Né? Ser ingrato também é uma escolha nossa. Né? A ingratidão, ela traz tanta coisa negativa para a gente, irmãos. Você nem acredita. A primeira delas é não entender o sacrifício de Jesus por nós. Né? E o primeiro ato de ingratidão na Bíblia, irmãos, alguém sabe aí? Quem foi o primeiro ingrato da Bíblia? Você pode falar, Leandro. Eu confio que você sabe. Vai. Vocês foi Abel, Caim, no caso, ficou enciumado do irmão. Ou foi um anjinho? Ah, Lúcifer, pode ser, né? Não reconheceu O primeiro o seu lugar, né? De anjo, de criatura de Deus, né? Perfeito, Ale. O primeiro ingrato da Bíblia aí foi Lúcifer, né? Ele não obstante ser um anjo escolhido ali para estar, ele queria o lugar de Deus, né? Então, sim, irmãos. De novo, né? A gente precisa saber onde a gente está e quem são as nossas lideranças estabelecidas. Só por esse momento eu estou falando, tá? Então, o primeiro ingrato da Bíblia foi Lúcifer, né? E olha só o que trouxe, qual foi o resultado disso. Né? Poderíamos estar num ambiente hoje maravilhoso, já pensou, irmão? Se não tivesse tido a queda do anjo, a gente já tá no paraíso já, né? Mas é lógico, Deus tem todos os planos, ele já sabia disso. Mas trazendo para a nossa vida aqui, né, irmãos? A ingratidão, ela traz um espírito dentro do nosso coração de insatisfação todo o tempo. Nada tá bom, irmãos. Tá chovendo, tá ruim, tá sol, tá ruim, tá calor, tá ruim, tá frio, tá ruim, tá serração, tá ruim, tá nevando, tá ruim. Meu, e aí, cara? Como é que vai viver? Né? Se nada tá bom. Né? Eu brinco que é o efeito Lip Hard, né? Um desenho antigamente que tinha a hiena lá que ficava, ó céus, ó dinha, ó azar. Né? Nada tá bom. Tudo que você faz não é o suficiente, né? E a gente tem visto, pessoal, na sociedade, né? Eu acompanho a rede social meio que de longe, assim,
até como forma de não me intoxicar por aquilo que eu vejo, sabe? A rede social ela tem um poder, a internet ela tem um poder maravilhoso, né? Para tudo, para o bem e para o mal, né? Então a gente vê situações de pessoas que, cara, não tá bom, é uma insatisfação a todo momento, né? Tá na praia, não tá bom, tá em casa, não tá bom, né? E a pandemia potencializou tanto isso, porque a grande maioria do pessoal está dentro de casa há muito tempo, ou fica dentro de casa há bastante tempo, né? Além disso, irmãos, a insatisfação gera a insegurança quanto às pessoas, quando a gente deveria estabelecer uma amizade, lógico, não vou chegar para todo mundo e expor todos os problemas da minha vida, né? Mas, como corpo de Cristo, eu tenho que escolher ali uma, duas pessoas que eu tenho mais afinidade para que eu possa chegar e pedir oração. Olha, eu estou com um problema assim, 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 você pode me ajudar em oração? Né? Para eu expor, irmãos, de verdade, eu já tive líderes na igreja que preciso tomar um café com você no sábado à tarde. Eu falei. No final, sabe o que o irmão falou para mim? Falou, Fê, eu não tenho nada para orar por você. Não tenho nada para orar por você. Só pelo fato de eu ter falado, puxa, irmãos, eu saí tão bobinho daquela conversa. Cheguei, comprei uma pizza, levei para casa. Porque muitas vezes a gente só precisa falar. E aí, Fernando, por que você fala que eu tenho que escolher um ou dois irmãos da igreja? Porque esses irmãos, eles têm o discernimento e o entendimento de te direcionar conforme Cristo faria. Irmãos, estou falando isso para vocês porque eu falei para vocês que eu não nasci em berço cristão. Muitas vezes eu coloquei situações da minha vida para pessoas que não tinham esse entendimento e elas acabaram me dando conselhos que não tinham nada a ver com aquilo que Cristo queria. Imagina, irmãos, de verdade, né? Tem uma pessoa com problema no casamento. Aí vai conversar com uma pessoa que não tem entendimento que o Senhor estabeleceu que a família é o maior privilégio de um casamento, da sociedade. O casamento é o maior privilégio da sociedade. É aqui que a gente estabelece as nossas coisas. Então, quando você não tem e vai conversar com alguém que está fora, vai falar, a primeira coisa que eles vão falar é o seguinte: separa, não tolera isso, pelo amor de Deus, imagina. E se é comigo? Né? Então, a ingratidão, pessoal, nos leva, né, a esse espírito de insatisfação. O espírito de insatisfação faz a gente buscar aconselhamento com pessoas que talvez não sejam as mais indicadas para isso. E aí é só uma coisa que vai puxando outra. E aí a nossa sociedade está do jeito que ela está hoje. Né? Caótica, desestabilizada. Né? Então, enfim, né? Gerando todos os problemas que a gente tem hoje. Tá? Irmãos, outra coisa que eu preciso falar para vocês, né? Não cometam um sincericídio, tá? O que é o sincericídio? Eu sou sincerão, eu falo tudo porque eu falo tudo que eu penso, irmãos. Pensa, analisa, né? Vai em Cristo. E a gente não sabe o que falar, a gente não fala. A gente fala, deixa eu pensar sobre isso, né? Muitas vezes, e tanto aqui na minha casa quanto na empresa, as pessoas chegam, me pedem alguma coisa, me perguntam alguma coisa, eu falo, eu não sei responder agora. Me dá um tempinho, deixa eu pensar, e na hora que eu souber o que eu falar, eu volto para te falar. Né? Por quê? Porque o sincericídio, às vezes você fala o que você pensa, e depois daquilo que você pensa acaba voltando contra você. Tá, irmãos? Então, vamos parar, vamos analisar. Peraí, se fosse Cristo, o que ele faria nessa situação? Por isso que sempre numa discussão, né, irmão? Eu falo que numa discussão, às vezes o que é dito numa discussão, nunca mais a gente consegue reverter, né? Porque no calor da emoção os ânimos florescem e aí a gente acaba expondo algumas coisas, falando algumas coisas que não são tão positivas. Isso marca as pessoas pro resto da vida, né?
Outra coisa, pessoal, que é extremamente importante quando a gente fala de ingratidão, né? Quando a gente é ingrato, a gente não consegue olhar, enxergar qualidade nenhuma nas pessoas. Então, ninguém é bom o suficiente para tal coisa. Ah, eu tenho que fazer tudo, mas por que você tem que fazer tudo? Ah, porque ninguém sabe fazer nada direito. Não. Aí não é a pessoa que tem o problema, quem tem o problema é você, né? Porque a partir do momento que o nosso coração é ingrato, eu começo a me isolar, eu começo a me excluir de tudo aquilo que é possível acontecer, tá? E aí eu acabo não colocando, dando oportunidade para as pessoas se desenvolverem, né? Então, ter um coração grato é Nossa, perdeu a conexão. também olhar as pessoas e ver que elas têm coisas positivas, né? E ainda que elas sejam limitadas em algumas coisas, aí é que está o melhor, porque ela pode desenvolver o que ela tem de melhor, né? Então, não tenham vergonha, não tenham... Pessoal, primeira vez que me pediram para orar na igreja, eu só faltou fazer assim, Senhor, amém, né? Porque eu não tinha muito o que falar, né? Não tinha muito entendimento, então por isso que às vezes quando o Ale te dá uma oportunidade de orar, irmãos, orem, então é um grupo pequeno aqui, a gente está aqui justamente para edificar isso, desenvolver as pessoas orando, as pessoas colocando em prática aqueles dons, né? Desenvolvendo os dons, né? Ninguém aprendeu, nasceu falando, né? Se alguém nasceu falando aqui, desculpa, mas assim, todo mundo teve que aprender lá na cartilhinha Caminho Suave e tal, né? Primeira vez que eu vi o Ale, que foi no fugido aqui do Fê, eu vi o Davi, a Esther e o Jojo conversando em inglês, eu falei, misericórdia, meu Deus do céu, as meninas desse tamanho falando inglês, eu desse tamanho não falo nem malemar good morning, né? E por quê? Porque eles passaram pelo processo, eles aproveitaram, eles tiveram gratidão por aquele momento que eles tiveram, ainda que foi difícil, né? Mas eles aproveitaram, irmãos. E aí, quando eles estão juntos ali, que eu vejo eles falando inglês, eu só fui de ouvido. Falo, olha, só entendi que eles falaram aqui, ó. O dia que o Diodio veio aqui em casa, que a gente falou, a cachorrinha chama coração. E ele foi embora chamando a cachorrinha de heart. Então, que legal. Ele associou o coração ao heart, né? E aí, legal, isso é importante, né? Aí, eles têm esse dom e eu tô ali, irmãos, na gratidão, só chupinhando o dom deles falando inglês, né? Então, a gente tem que entender, irmãos, que a gratidão ela é muito boa no nosso coração, mas a gratidão ela traz um espírito muito ruim para a gente, né? De não dar os devidos valores, né? Que nós temos que colocar na vida das pessoas, né? Confiança, né? Qualidades. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí no nosso dia, dia a dia, né? Irmãos, para a gente concluir aqui a nossa palavra de hoje, né? Quanto mais nós entendermos o amor que Deus tem por nós, mais o nosso coração vai se encher de gratidão, né? Eu vou falar um pouquinho da passagem que a Aline mais gosta, né? Na Bíblia, que é de Marta e de Maria, né? Aonde Marta estava tão preocupada ali em fazer as coisas, tal, e servir todo mundo, e a Maria estava ali mais importante em ouvir, né? Olha, ela estava extasiada ouvindo Jesus falar ali, né? E ela pôde descansar naquele momento aos pés do mestre, ouvindo o que ele estava falando, né? A gratidão, irmãos, quando a gente tem o espírito de gratidão, a gratidão ela começa a trazer para a gente o entendimento do sobrenatural. Porque a gratidão vai trazer no nosso coração o seguinte: eu não sou ninguém para receber isso. Eu não sou ninguém para ter essa casa aqui. Não sou de verdade. De verdade. Quem conhece minha história, a Alessandra conhece minha história, a Irene conhece minha história. Não sou ninguém. Só que, irmãos, eu sou grato por aquilo que Deus colocou na minha vida. Por isso ele conseguiu me dar algo que é tão sobrenatural. A gratidão precede aquilo que ele é sobrenatural. Então, sejamos gratos, irmãos.
E para acabar com chave de ouro aqui, os cientistas, eles fizeram um estudo, se vocês me perguntarem em fonte eu não vou saber dizer, mas o nosso cérebro, ele não consegue ser grato e infeliz ao mesmo tempo. Não tem como, ele não consegue distinguir. Eu sou grato, mas infeliz? Não. Se eu sou grato, eu sou feliz. Se eu sou infeliz, é porque eu sou ingrato. Né? Então, irmãos, vamos trabalhar a gratidão. Né? Vamos entender o quanto nós somos gratos, o quanto nós somos favorecidos, o quanto nós somos amados e colocar isso em prática no nosso dia a dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Bênção, hein, Fê? Isso aí que você trouxe, né? A questão da gratidão e da ingratidão, né? Na verdade, a ingratidão parece que realmente é um espírito, né? Quando você... A sua motivação, né? E o seu sentimento, quando você está numa posição de ingratidão, né? Você percebe que é destrutivo, né? Tudo que você pensa, tudo aquilo que você deseja, né? É destrutivo para você mesmo, né? E o coração grato, eu até escrevi aí no comentário, né? Ele atrai o coração de Deus, ele atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Muito, muito preciosa essa palavra e realmente, né, vem ao encontro desse tempo nas nossas vidas, com tantas coisas acontecendo, né? Nós sabemos discernir e sermos gratos, né? Em tudo dai graças, diz a palavra de Deus, né? Paulo, né, escrevendo sobre isso. Amém. Eu queria, antes de nós encerrarmos, eu quero colocar aqui um louvor e nós fazemos uma oração enquanto, né, nós estivemos aqui nesse finalzinho e pedir para o Senhor realmente, né, tocar a vida de cada um nas suas lutas, nas suas dificuldades, naquilo que está passando, que o Senhor possa trazer discernimento, que o Senhor possa trazer força. Eu quero orar por isso agora nesse finalzinho, né? Amém? Amém. Fazer essa parte de apelo, né? E de clamor diante de Deus. Deixa eu... Aqui. Olha, eu só vou ler um versículo, eu separei aqui e esqueci de ler. Pois não, tenho pode habilidade colocar. com essas coisas. Né? Então está lá em Colossenses 3,15, né? Que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Aleluia. Sejam agradecidos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vou colocar esse louvor, só o instrumental, e eu quero orar. Essa música é uma canção, é outra da Bissácia, né? Tua graça me basta. Ela diz que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. Aliás, vamos cantar essa canção aqui. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que move o rosto ante a Ti. Esconda o rosto para que veja Tua face. Que diminua e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça responde, só Teus olhos debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença me prazer. Santo dos santos,
meus olhos te ver. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Eu nunca secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. A graça do Senhor, aleluia, oh Deus, a graça do Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor nos deu sem nós merecermos, oh Deus, o Senhor nos deu porque nós éramos antes teus inimigos, ó Pai, apartados completamente da tua presença, mas um dia o Senhor decidiu que não seria mais assim, enviou teu Filho, como o Fernando disse, para sofrer tanta dor, sofrer tanto desprezo, sofrer tanta rejeição, sofrer, ó Deus, na sua pele, ó Deus, tantas feridas e tantas dores, para que hoje eu pudesse ser livre, Senhor. Tua presença é o meu prazer, tua presença, só para que hoje eu pudesse desfrutar da tua presença. Só porque hoje eu pudesse, Deus, estar aqui diante de Ti, com os meus irmãos, e reconhecer que tudo que nós temos, ó Pai, vem de Ti. Por isso nós somos gratos. Por isso somos gratos. Quão bom é estar na Tua presença, quão bom é desfrutar da vida. Ó Senhor, quando antes estávamos mortos, ó Deus, nas nossas dores e enfermidades, o Senhor decidiu nos trazer, ó Deus, na Tua presença. O Senhor decidiu nos trazer, Senhor, ó Pai, no lugar de privilégio, a recâmara do Rei. O lugar, ó Deus, onde somente privilegiados poderiam adentrar, ó Deus. Antes, somente os anjos. Mas hoje, Senhor, nós, através do Teu Espírito, através do Espírito Santo, nós temos livre acesso na presença do Rei. Nesta manhã nós estamos na frente, ó Deus, da Tua mesa, desfrutando do banquete, do alimento precioso da Tua palavra. Oh, obrigado, Jesus, queremos ser gratos, ó Deus. Fala ao coração de cada um dos meus irmãos. Queremos ser gratos, queremos reconhecer todos os dias que tudo que temos vem de Ti. Queremos reconhecer que todos os dias o ar que nós respiramos é dado por Ti. Queremos reconhecer todos os dias que a saúde e, ó Deus, a imunidade que temos para enfrentar as doenças deste mundo vem de Ti. Eu quero declarar a imunidade sobre a vida dos meus irmãos, o funcionamento perfeito do seu organismo, do seu corpo, contra todo tipo de doença, Senhor. Eu oro agora, Senhor, para que todos os enfermos no nosso meio sejam tocados agora pelo poder do Senhor e da cura que há no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós declaramos ser curados todos aqueles que estão enfermos no nosso meio. Receba a cura no nome de Jesus. Oh, Pai, nós colocamos agora, Deus, todo aquele que está doente na alma, todo aquele que, ó Deus, que está com o espírito angustiado, todo aquele que não consegue enxergar o bem nas coisas, que não consegue ter um coração benigno, ó Deus, para as circunstâncias, que só vive, Senhor, debaixo, ó Deus, de opressão e de reclamação, ó Pai. Em nome de Jesus, que seja liberto agora, ó Pai. Toda murmuração quebre agora em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Haja gratidão, Senhor, nos corações. Haja o espírito de gratidão. Ensina-nos a reconhecer o Teu amor, reconhecer, Senhor, a Tua vida e o Teu favor em todas as coisas. O Teu cuidado, mesmo em meio à tribulação, ó Deus. Tu cuidas de nós, Tu nos dá o melhor, Senhor, para desfrutarmos. Ó Deus, nós reconhecemos isso e cremos, ó Pai, na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em tudo aquilo que nós vivemos, ó Pai, sabemos que há um propósito e que nós possamos reconhecer e conhecer este propósito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Posso falar uma coisa? Amém. Queria propor os irmãos para nós fazermos um exercício essa semana, né? Os homens, eles conseguem ver as nossas atitudes e aquilo que é exterior.
mas a palavra de Deus diz que Deus, ele vê o coração, né? Então, muitas vezes, você não abre a boca para murmurar ou para falar, mas nos seus pensamentos você não é grato. E a gente não percebe, irmãos, nós não percebemos. Então, o que eu queria propor é que nós fizéssemos um exercício de pensar sobre o que pensamos. Isso eu aprendi com a Joyce Meyer. Tem um livro dela que ela escreve, né? Pense sobre o que você está pensando e passe um filtro do espírito nos seus pensamentos. Então, às vezes, em coisas simples, né? Vou dar um exemplo meu aqui. Estou na cozinha fazendo comida e aí eu começo, Senhor, essa cozinha aqui é tão pequena, isso é o que eu faço, tá? Que, nossa, mas eu estou fazendo comida aqui, tá uma confusão, porque eu queria mais espaço e tal. E às vezes eu nem abro a boca, eu só penso. Faltou a gratidão. Senhor, obrigado porque eu tenho uma cozinha, porque eu tenho comida para cozinhar, não é? Então, eu estou falando de coisas assim do dia a dia para trazer um exemplo, né? Então, você está lá no meio do trânsito. Ai, que raiva, né? Não aguento mais esse trânsito. Senhor, obrigada. Farol que abre porque, um, fecha o outro. Obrigada porque eu tenho um carro, porque eu tenho dinheiro para colocar gasolina, porque é um tempinho a mais aqui que eu posso glorificar o nome do Senhor. Então, é mudar as atitudes e vigiar os pensamentos, porque muitas vezes a gente não percebe. Ai, mas essas crianças, pelo amor de Deus, que a Aline quer falar, tô terminando, Aline, pode pedir. Mas essas crianças, pelo amor de Deus, não fica quieto. Senhor, obrigada, porque eles têm saúde, porque eles têm energia, me dê sabedoria e paciência para lidar, né? Então, coisas assim na nossa vida, o Fernando começou a falar, coisas pequenas, né? Às vezes, eu tenho gratidão porque Deus fez algo tão poderoso. Senhor, obrigada pela minha cozinha pequena, porque eu tenho uma cozinha, né? Obrigado então, pela vamos casa. fazer isso essa semana? Vamos pensar Praticar sobre a aquilo que gratidão. estamos pensando. E aí, quando vier o pensamento negativo, troca. Né? Veio o pensamento negativo, abre a sua boca e fala assim, já captura ele e já fala. Eu te agradeço. Amém. Troca. Pela minha cozinha maravilhosa. E profetizo que o Senhor vai me dar uma cozinha maior para alegrar o meu coração, não é? Aleluia. Fala, Aline. Era exatamente isso que eu ia dizer. Sobre isso. Aleluia. Eu tenho testemunho sobre isso. Amém. No meu apartamento, a cozinha era minúscula, eu tinha uma pia minúscula, não dava para fazer nada, né? E assim eu falava, Jesus, obrigada pela minha cozinha, pela minha bancada gigante, obrigada, Senhor. Assim também eu vou confessar que eu falava às vezes na força da raiva, tá? Obrigada, Jesus, mas eu nem sabia o que eu estava plantando naquela época. É verdade. Né? E não veio aqui em casa, olha o tamanho da minha cozinha. Toma agora é mais coisa para você limpar. Não, mas eu pedi, cara, é um sonho isso aqui, ó. Na hora de reclamar, eu falava isso. Eu falei sobre isso essa semana. Glória aqui em casa. Falei, vocês lembram, gente, quando eu ficava brava com a cozinha, o que eu fazia? Eu falava, Senhor, obrigada pela minha bancada gigante. Tanto que quando eu entrei nessa casa a primeira vez, eu olhei a bancada e falei, Jesus. Você lembrou. Aí você tá pegando pesado. Isso mesmo, né? Então, é muito amor, né? A gente não poderia comprar, então eu nem fiquei animada, né? Mas é isso. Reclamar, uma vez eu vi que reclamar é clamar duas vezes. Sim. É verdade. Então, quando você reclama, você está clamando para o mal duas vezes. É verdade. Então, eu quero testemunhar isso que você está falando. Você está aí abençoando a cozinha, você vai receber. E às vezes, irmãos, é o contrário, como o Fernando falou, né? Nós morávamos numa casa do lago em Orlando, Dr. Phillips, que é um dos bairros mais caros. E assim, o Fernando falou, né? Sem condições de pagar. Viver com pouco e com muito é o que o Senhor tem dado agora. É verdade. Né? Então já tive a oportunidade de ter a cozinha dos meus sonhos. Já tivemos a nossa casa que era do jeito que eu queria, mas hoje essa não é a situação. Mas eu me alegro, né? É saber discernir, né, queridos? É saber discernir os tempos. Ao Senhor. Amém, Aline. É saber discernir os tempos e assim, Deus ele vai te dar algo em algum momento, em algum outro momento a tribulação ou a como se diz, a limitação das coisas,
é para o seu bem, isso tem um papel e tem uma Propósito. importância na sua vida, né? Cada tempo. E eu acho assim que às vezes algumas coisas nos estragam, né? Muita coisa na nossa vida, muito conforto e tudo, eu sei disso por mim, né? Às vezes nos estraga, né? E eu sei que Deus muitas vezes, quando Ele quer me aproximar dele, Ele me limita em relação às coisas. Isso é muito bom, Isso nos porque leva para eu ele. reconheço isso. Eu reconheço que quando eu estou sendo limitado e espremido e apertado e não tenho condições das coisas, é o tempo que eu mais tenho oportunidade de me aproximar e depender de Deus, né? E eu não quero perder isso. Hoje eu temo em ter as coisas justamente por perder a dependência de Deus. Eu tenho um temor hoje, né, de ter coisas, né, de ter conforto. Eu temo isso. Eu falo, Senhor, me livra de ter coisas e perder a essência e a proximidade e a dependência do Senhor. Eu não quero perder a dependência do Senhor. Eu aprendi a depender do Senhor. E isso é muito, muito bom, queridos. Depender do Senhor é muito bom, porque Ele te dá sem você esperar, né? O testemunho da Aline aí e do Fernando é isso. Ele dá sem você esperar, ou mais do que você espera, né? Então, por quê? Por conta de uma dependência. Quanto mais você depende dele, mais ele te abençoa. E aí, ele vai com aquele cuidado, né? De não te dar algo que vai te afastar, né? Aí você recebe aquele emprego dos sonhos, só que aquele emprego vai te consumir o tempo todo, e aí você para de servir ao Senhor por causa disso. Aí não dá, né? Aí Deus vai ter que dar um break ali, ele vai ter que te trazer de volta. Aí provavelmente o que ele faz, né? Ou você vai perder o emprego, ou ele vai te trocar de emprego, ou ele vai te fazer clamar porque o chefe está no seu pé. Mas isso tudo faz parte, né? Do amor e do cuidar de Deus e do zelo que ele tem por te trazer para mais perto dele o tempo todo. Bênção demais tudo isso, amados. Abre os microfones aí, quero ouvir os irmãos antes da gente encerrar aí. Alguém quer comentar alguma Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Queria compartilhar uma coisa, estão ouvindo? Oi, Fabi. Fabi, eu não tinha te visto ainda. Saudade, nega. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Se eu parar de falar aqui, vocês podem continuar, porque eu estou atendendo aqui no estabelecimento, tá, Suzana? Tá. Mas eu queria só compartilhar uma coisa que, ó, hoje, na pregação, né, 4 louvor que toca realmente meu coração, porque eu sou bem sincera comigo mesmo, nem todos os louvores tocam meu coração, mas esses 4... Eita, Os 4, acertei. Os 4 eu canto. E você falou, e o Fernando, né, ministrou a palavra, que a minha irmã ontem falou comigo sobre gratidão. Uau. Eu tô passando uns desafios emocionais, né? E eu falei com ela assim, aos prantos, e ela falou sobre gratidão. E quando o Fernando começou a falar sobre isso, eu falei, meu Deus, porque coincidiu com o que a minha irmã falou ontem, né? E eu quero compartilhar um testemunho que como Deus é maravilhoso, né? Diante dos desafios, e o que eu peço para ele sempre, o que eu tô sempre pedindo é assim, Senhor, me corrija. E eu nem peço se eu estiver errado, eu só falo assim, Senhor, me corrija, porque o Senhor é meu Pai, e o Senhor quer o melhor para mim. E quando a gente pede isso, a gente também tem que estar preparada para os ensinamentos que Deus vai nos dar, né? Força, coragem, paciência. E tem situações que você realmente não sabe lidar. E as minhas orações são, Senhor, eu sei que é Tu, mas por favor, me ajuda, porque sem Ti eu não consigo. Amém. E aí ontem, eu passando por uns desafios, eu vim para Suzano de ônibus, faz muito tempo que eu não ando de ônibus, né? De Diadema até Suzano é uma viagem. E eu vim com a Ayla, assim, e eu deixei o dinheiro trocado no meu bolso da frente, o que eu ia usar. E a minha carteira eu coloquei bem no fundo da bolsa. E aí eu não sabia que a baldeação agora de Diadema para Jabaquara, você tem que ter um cartão ou você pegar um QR Code. E o QR Code é numa máquina que só aceita débito. E aí quando eu chamei a mulher, né, para falar, olha, moça, eu quero passar para lá, né, porque eu preciso ir pro Jabaquara. Ela falou assim, ó, moça, é só com o cartão ou lá no QR Code. Eu posso até te ajudar, mas é lá na frente você precisa ter o cartão de débito. E meu cartão tava bem lá no fundo da bolsa. E eu com a Ayla no colo, né, com aquela mochila. E aí veio um menino, um rapaz, ele falou assim, moça, você quer passar pra lá? Eu falei, eu quero, moça. E ele foi e passou o cartão bom deles. E aí eu passei, aí eu já fiquei emocionada, assim. Eu fui de Diadema pro Jabaquara totalmente emocionada, porque eu falei assim, Senhor, em tudo o Senhor não abandona, né? Em tudo o Senhor tá com a gente. E aí numa estação, um rapaz passou e falou assim, moça, toma R$1.
Eu falei assim, não, moço, eu não quero, obrigada, né? Porque... Aí ele falou assim, não, toma R$1 pra você dar um sorvete pra sua filha. E, na verdade, a ela nem chupa sorvete. Quem gosta de sorvete é eu, né? Assim, aí eu falei assim, ai, senhor, o senhor me deu 2 presentes, né? Essa condução e um sorvete para falar assim, filha, ó, eu tô aqui com você, eu sei que é desafiador, eu sei que é um momento que você não tá sabendo lidar, mas eu quero te falar que eu tô aqui com você. Amém. E nem eu só pergunto para ele, senhor, como que eu vou fazer isso, né? E aí, tudo isso juntou de ontem com a palavra de hoje sobre gratidão, exatamente sobre o que minha irmã falou ontem, né? Porque eu conversando muito com ela, eu falei assim pra ela, eu não sei como lidar com isso. Ela falou, você sabe, você é a pessoa que mais sabe, porque você é forte, filha, você é forte, você vai conseguir, eu não tenho dúvidas. Então, eu quero deixar registrado assim, que a gente passa pelos vales mesmo, né? Não é porque a gente é cristão, que a gente, né, vive uma vida só de felicidade, de abundância, de alegria. A gente passa pelos desafios, até porque fortalecer, para Deus falar assim, ó, eu tô aqui, até nesses momentos eu tô aqui com você, porque eu tô te ensinando, tá? Paciência, força, para você testemunhar que para outras pessoas, né? Então, como Deus está com a gente, né? Em todo momento, Ele fala Forte. das pessoas que Ele nos usa. Amém. É no amor, Deus cuida da gente no amor, também nas dificuldades para nos ajudar. Gente, olha minha mãe linda aqui, para quem não conhece. Tá acabada de chorar aqui, ó. Eu estou chorando desde o início da palavra. O Fernando falou assim, olha, gente, se eu ficar emocionado, vier chorar... E no fim ele não chorou e quem ficou chorando foi ele. Passou para cá. Essa palavra mexeu muito comigo. Eu acho que vocês sabem que eu estou passando assim por momentos muito difíceis de saúde com meu marido. Eu sou muito grata a Deus. Hoje ele está no leito no hospital, mas eu sou muito grata de eu ter conseguido levá-lo ao hospital e fazer esse tratamento. E vou pedir nessa oportunidade que os irmãos estejam orando por essa semana que entra, porque vai ser uma decisão se ele vai fazer a cirurgia ou não. É uma cirurgia de risco, como todas cirurgias são, como o médico falou para mim, né? Mas por ele ser uma pessoa assim muito explosiva, muito irritado, muito nervoso, tudo ele fica muito nervoso e a diabetes sobe, a pressão sobe. E pedir oração para os irmãos. Mas eu sou muito grata. Nessa palavra, Fernando, não que eu tenha em algum momento pensado que Deus está olhando por mim, eu sei que Ele está sentindo a minha dor. Isso eu aprendi na palavra, Ele está do meu lado. Eu sou muito grata desde o dia em que Ele me tirou do lodo. E os demônios entravam no meu corpo, eu sentia o demônio no meu corpo como fosse um homem. E tudo isso Deus me livrou. E foi um pagamento muito difícil que Jesus fez na cruz para a minha salvação. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu mesmo vou conversar com Deus, já vem as lágrimas, porque eu não esqueço desse amor tão grande que Ele teve por mim e tem ainda. Então, eu quero agradecer muito até esse momento, que eu nem pensava de estar aqui agora. Eu queria ajudar a Elaine com as roupas lá na máquina. O Alexandre A Marta. o Alexandre me falou assim, Maria, vem aqui, fica no sofá. Né? Aí, porque eu estava cantando, ouvindo lá na cozinha. E foi muito bom, meu Fernando. Deus te abençoe ricamente, abençoe você e a tua família, tá? Em nome de Jesus, obrigada pela palavra e desculpa assim as lágrimas, eu não paro de chorar. As lágrimas E eu são nem bom. quero ficar chorando porque estraga a pele, nem Amém. Um beijo no coração de vocês. Amém. A Irene chegou, ficou quietinha aí, tá tudo bem, né, Irene? Seja bem-vinda também. Amém. Tá no mudo, tá no mudo. Será que ela não tá podendo falar? Tá no Ela não mudo. tá podendo falar. Tá no mudo. Tá no mudo. Tá no mudo ainda. Tá sem Ela tá sem óculos. Ela tá É. Eu falei, pintei o cabelo, tô com tinta no cabelo, daí tô aqui só ouvindo. Tá com a tinta também. Amém. Tudo bem. Glória a Deus, Irene. Você fica pedindo aí. Pensa, pessoal, tá vendo que a Irene é corajosa que mostra o vídeo nas horas que ela tá lá pintando o cabelo, tá vendo?
Isso que é bom de fazer um culto online, né, gente? Benção demais. Glória a Deus. Quem mais aí que está aí querendo dizer alguma coisa? Ó a Renata lá, ó, no sol, pegando uma corzinha. Amém. Celinho, quer falar alguma coisa? Não tô, se estiver falando, não estou te ouvindo. Amém. Não. Amém. Nem o Charlie, né? O Charlie tá bem, né? Olha lá. Ai, tô Sossego. dormindo. Amém, gente. Glória a Deus, queridos. São 11h38, né? Se os irmãos já, né, ninguém tiver mais nada para acrescentar, para falar, nós vamos encerrando então aqui a nossa reunião. A Elaine quer aproveitar e falar mais uma coisa. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram da mobilização que nós fizemos para o Evandro e para a Karina. O Alexandre vai dar um pulo lá na casa deles hoje, Tá né? gravando, vai ficar no vídeo isso aqui. Eles Mas vão eles ficar, vão... vai não põe no estragar ar a hoje. surpresa. Não põe no ar hoje. Você vai pôr no ar hoje? Ué, Eu acho que eles vou. não vão assistir. Não até a hora que sei, você vai mas lá. vai estragar a surpresa, mas amém. Fica aqui por parte aqui da mensagem que ela está dando, que nós vamos amar os irmãos hoje, amém? Ela não vai contar o que nós vamos fazer, mas nós vamos amar os irmãos hoje. Falha técnica. Então, vou até cortar aqui o vídeo, estou dando stop aqui na gravação.